Olá, meus amores, tudo bem? Vamos retomar o conceito, de ácidos e bases de Bronson de Lowry e depois falar de Lewis, ou seja, vamos retomar as aulas de 37 a 39. Então, hoje eu vou retomar a aula que eu estava falando de Bronson de Lowry e nós iremos terminar com Lewis hoje, certinho? Para que a gente dê continuidade à aula, eu vou fazer aqui uma breve revisão, vou retomar o conceito que eu dei aula passada, para que assim a gente possa começar aqui as novas partes da matéria. Então vamos lá, meus amores. Primeira coisa, teoria de Bronson de Lowry. Ácido para Bronson de Lowry, o que é? Qualquer substância que é capaz de doar um íon H+. Perdeu um próton, você sabe que é um ácido. E uma base é qualquer substância capaz de receber, aceitar um íon H+, ou seja, um próton. Então, nós aí já começamos a ver as diferenças de Bronson de Lowry para arrênios, começamos a ver a diferença. E olha só, eu dou aqui como exemplo, se eu pego o ácido acético, ele doa um H+ para a água. E eu vou ter a formação do acetato e do íon hidrônio, ou também chamado hidroxônio. O íon hidrônio, ou hidroxônio, que é o H3O+, ele pode doar um H+ para o íon acetato. E nós temos aí um equilíbrio químico. Tudo bem, nós vamos ver daqui a pouco que este equilíbrio químico está deslocado para a esquerda, ou seja, está deslocado para o sentido da reação inversa. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas, voltando aqui à teoria de ácidos e base de Bronson de Lowry, nós temos aqui que o ácido acético é um ácido, o próprio nome já diz. A água agora está funcionando como uma base, porque ela está recebendo o H+, e quando eu tenho o ácido acético como sendo um ácido, o acetato vai ser o quê? Vai ser a minha base conjugada. E o H3O+, vai ser o ácido conjugado. Porque sempre que eu tenho um ácido, uma base, eu vou ter equilíbrio químico e assim eu vou ter o par ácido, base conjugada e base, ácido conjugado. Surge aí o conceito de ácido e base conjugada e base ácido conjugado, ou seja, surge o conceito de pares conjugados, existe o conceito disso. Se eu pegar aqui o HCl, a ideia é a mesma, o ácido clorídrico doa o H+ para a água e o H3O+ pode doar o H+ para o Cl-. Então assim surge a ideia do HCl ser o ácido e o Cl- a sua base conjugada, beleza? E a água a base e o H3O+, o ácido conjugado. Bom, isso tudo, meus amores, nós falamos para vocês na aula passada. Vocês concordam comigo? Agora eu, Gabiruzinho, vou começar com vocês a ideia de força de ácidos e bases, segundo quem? Segundo quem? Segundo esses meninos, Bronsted e Lowry. Beleza? Então a gente vai falar sobre esta ideia. Para começar aqui, eu sempre falo com meus alunos, e vocês já sabem, existem ácidos que doam com mais facilidade os seus íons H+. Nós vimos isso. Existem os ácidos fortes e os ácidos fracos. Vocês lembram disso? Então, o que acontece? Alguns ácidos doam com muita facilidade esse H+. Outros ácidos nem tanto. E as bases aqui, segundo o Bronson de Lowry, existem bases que aceitam com muita facilidade os íons H+, do que outras. Então, pensando nisso, eu vou pegar aqui um exemplo clássico. Eu vou usar o HCl, o ácido acético, porque fica mais fácil para que você aí entenda este novo conceito, tá? Se você pegar uma solução de HCl, ácido clorídrico, 0,1 mol por litro. Por que essa concentração? Porque eu peguei uma concentração qualquer. Eu colocar isto em água, você sabe que o HCl é um ácido o quê? Ele é um ácido forte. Todo mundo sabe disso, o HCl é um ácido muito forte. Então, o que acontece? O HCl, ele vai fazer o quê? Ele vai doar o H+ para a água. Você fala, cara, eu não aguento mais isso. E vai formar Cl- e H3O+. Tá. O H3O+, ele pode doar o seu H+ para o Cl-? Pode. Só que, olha só, o HCl é o ácido. A água vai ser como? A base. O Cl- a base conjugada e o H3O+, o ácido conjugado. Só que olha só que legal. Como o HCl é um ácido muito forte, ele vai formar muito Cl- e H3O+. Praticamente, o HCl, ele ioniza, ele perde
o H+ de todas as suas moléculas. Ou seja, a concentração de H3O+, ou seja, de hidrônio, é praticamente igual a 0,1 mol por litro. Por quê? Se quase todo o HCl ionizou, se quase todo o HCl perdeu o íon H+, o que acontece? Eu formei aqui Cl- e H3O+. Então, se você pegar a concentração de Cl-, vai ser praticamente 0,1 mol por litro. Se você pegar a concentração de hidrônio, que é H3O+, vai ser praticamente 0,1 mol por litro. Então, eu falo que o HCl, por doar o íon H+ com muita facilidade, ele é um ácido forte. Ele é um ácido forte. Ele é um ácido forte. Então, nós vamos considerar o HCl um ácido forte. Então, o ácido forte é aquele que faz o quê? Vamos começar devagar. Ácido forte é aquele que faz o quê? Que doa o H+ com muita facilidade. Então, nesse caso aí, se eu tenho um equilíbrio químico, eu vou falar que este equilíbrio químico está deslocado para a direita, ou seja, para o sentido da reação direta. Ou seja, eu posso falar que o equilíbrio químico está deslocado aqui para o sentido dos produtos. Por quê? Porque o ácido HCl é forte, ele está doando com muita força. A água, então, neste caso, está agindo como uma base forte, ela está recebendo o íon H+, facilmente. E assim eles estão formando, quem? A base e o ácido conjugado, Então, nesse exato instante, eu falo que este equilíbrio químico, está deslocado para a direita, porque o HCl é um ácido forte. Agora, em contrapartida, se eu pego, por exemplo, o ácido acético, eu pego a mesma concentração de ácido acético que eu peguei de ácido clorídrico, eu pego 0,1 mol por litro. Você pega ácido acético. O ácido acético ioniza muito ou ioniza pouco? Você fala pouquíssimo, pouquíssimo. O CH3COOH, que é o ácido acético, ele doa o H+ para a água? Doa. Mas se eu colocar aí do 0,1 mol que eu coloquei, vamos supor, dentro de 1 litro de ácido acético, quantas moléculas, vão ionizar? Pouquíssimas. Quantas? Vão ionizar pouquíssimo. Ou seja, vai formar H3O+ e CH3O-? Vai. E o H3O+ vai ionizar? Muito mais fácil. O H3O+, ele doa H+ com mais facilidade, para o íon acetato do que o ácido acético para a água. Tanto é que essa reação, a gente fala o quê? Que ela está deslocada para que lado? Para a esquerda, ou seja, está deslocada para o lado dos reagentes. Por quê? Então, nesse caso, aí você vai, como que eu ia saber isso? É muito simples. Eu coloco 0,1 mol por litro de ácido acético e eu vejo a concentração de H3O+. Concentração de H3O+ é muito menor do que 0,1. Mas por que é muito menor? Então, porque quando forma H3O+, praticamente quase todo H3O+ que é formado, não estou falando todo, estou falando praticamente quase todo, ele perde H+ para o acetato e assim volta a ser ácido acético e água. O que eu quero dizer com isso? Que o H3O+, ele é mais forte que o ácido acético. Ou seja, o ácido acético é considerado um ácido fraquíssimo. Porque ele não doa com tamanha facilidade o íon H+. O ácido acético, ele segura, ele prende o seu íon H+ com muito mais força. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Você olha pelo deslocamento do equilíbrio. Você vê que este equilíbrio químico está deslocado mais para o lado dos reagentes. Significa isso? Que eu tenho muito reagente, ou seja, o ácido acético, praticamente ele não ionizou. Então, eu vejo nesse exato instante que o ácido acético ele é um ácido fraco. Então vamos continuar nesta ideia. O que nós estudamos até aqui? Olha só, o HCl ele perde com maior intensidade o H+, então ele é um ácido forte. O ácido acético ele não perde com tamanha intensidade o seu íon H+, então ele é um ácido o quê? Fraco. Então, de acordo com Bronson de Lowry, a força de um ácido ela está diretamente relacionada com a intensidade que o ácido perde este H+, este próton. O ácido forte, ele perde com muita facilidade, ele doa o próton facilmente, vai lá e perde o próton. Já o ácido fraco, ele não perde com tamanha facilidade, ele segura para si, ele sempre consegue prender mais. Nós vimos isso agora, nesses exemplos que eu dei. Eu peguei o HCl, praticamente todo HCl que eu joguei em água,
Perdeu H+, formou Cl- e H3O+. Agora, quando eu joguei o ácido acético em água, você viu, praticamente ele não ionizou. Tanto é que acetato e H3O+, eu tenho pouquíssimo no equilíbrio. Que eu até falei para você que, no caso do ácido acético, o equilíbrio químico estava deslocado, né? Estava assim, deslocado para o lado dos reagentes. Por quê? O ácido acético ali, praticamente, ele não perdeu ali o H+. E se você pensar em constante de equilíbrio, isso que eu acho legal, né? Se você pensar em constante de equilíbrio, né? Você pegar a constante do ácido clorídrico, é uma constante altíssima. Se você pegar a constante de equilíbrio do ácido acético, é um número baixíssimo, né? Porque você sabe que a constante é produto dividido pelo reagente, certo? Então, se você tem muito produto, pouco reagente, o que acontece? Constante alta, né? Agora, se você tem pouquíssimo produto e muito reagente, constante baixíssima. Lembram disso, moçada? Então, nesse caso, eu posso pensar assim: se ácido forte é aquele que doa próton com facilidade, a base forte é aquela que recebe. Então a força de uma base, ela está ligada com a intensidade de receber. A base forte, ela recebe próton facilmente e a base fraca não recebe com tamanha facilidade. Então a gente vai pensar assim: ácido forte doa H+ com facilidade. Ácido fraco não doa com tanta facilidade. Base forte recebe, aceita o H+ com muita facilidade. A base fraca não recebe com tamanha facilidade. Então, voltando aos exemplos que eu dei até agora, se eu voltar, né, voltando aos exemplos que eu dei até agora, olha só que legal. Se você pegar a solução diluída, né, de ácido acético, então eu peguei 0,1 mol por litro de ácido acético. Você fala, de novo esse exemplo, não aguento mais. Mas agora você vai entender um detalhe, olha que legal. O ácido acético, ele doa H+ para a água? Doa. Muito ou pouco? Pouco, tá. Aí o que acontece? Forma acetato e H3O+, tá. O H3O+, doa H+ para o acetato? Doa, a gente já falou isso, meu Deus do céu. Tá. Quem doa com mais facilidade nesse caso? Você tem aqui o ácido e a base conjugada, a sua base e o ácido conjugado. O H3O+, ele tem uma concentração quase igual de ácido acético ou muito menor? Pensa aí. Fala, muito menor. Se ele tem uma concentração muito menor de 0,1 mol por litro, que nós jogamos quanto? Nós colocamos aqui 0,1 mol por litro de ácido acético. E H3O+ é muito menor. Por quê? Porque o H3O+, quando é formado, basicamente ele é formado e muitas das suas moléculas já liberam H+ para o acetato, voltando a ser ácido acético e água. Então, fazendo essa comparação de concentrações, eu consigo ver claramente que como a concentração, olha só, do H3O+ é muito menor do que a concentração do ácido acético, o que eu concluo com facilidade? Eu concluo com facilidade que o H3O+ aqui, ele doa o H+ mais facilmente do que o ácido acético. Então, se eu for comparar, veja bem, se eu for comparar o ácido acético com o H3O+, ou seja, o íon hidrônio, é muito mais forte do que o ácido acético. Ele é muito mais forte do que o ácido acético. Então, se o H3O+, ele é um ácido forte, o ácido acético é um ácido fraco. Caramba, Gabi. Mas se o H3O+, presta atenção, se o H3O+, é um ácido forte, ele está doando com mais facilidade porque eu tenho menor concentração. Se eu tenho menor concentração do H3O+, é porque ele forma e basicamente já desforma. Ele forma H3O+, mas o H3O+, já perde o H+ rapidamente. Então ele doa com facilidade esse H+. Então, se o H3O+ é um ácido forte, quem vai ser a base forte? Quem? Achou que travou. Não, era eu. Quem? A base conjugada, ou seja, ali o íon acetato, porque ele vai receber com muito mais facilidade o H+ do que a água. Então, nesse caso, eu posso concluir que o acetato é uma base mais forte do que a água. Ai, Gabriel, mas como é que eu vou decorar isso? Não é decorar agora, agora é analisar. Agora você analisa pela constante ou você analisa pelas concentrações, você faz uma análise. Então, veja bem, o cara fala assim, coloquei 0,1 mol por litro de ácido acético. Aí você vê lá que formou pouquíssimos íons, ou seja, formou pouquíssimos
íons acetato e pouquíssimos íons H3 ou mais. O que você conclui? Opa, se formou pouquíssimos íons acetato e poucos íons H3 ou mais, esse equilíbrio está deslocado para que lado? Está deslocado para o lado dos reagentes. Significa o quê? Que o H3 ou mais perde íons H+, com facilidade, com muito mais facilidade do que o ácido acético. Ou seja, o íon acetato recebe esse H+, com muito mais facilidade do que a água. Então eu posso concluir que o H3O+, é mais forte que o ácido acético e o acetato é uma base mais forte do que a água. Você fala, caraca, moleque, que isso, que dia, que aula, meu Deus. Calma, calma, vamos dar mais um exemplo para ficar mais fácil. Vamos dar mais um exemplo, ó. Se você voltar ao exemplo do HCl, olha que legal, olha, isso aqui me arrepia, porque olha que legal. Se você pegar 0 mol por litro de HCl aqui, você sabe que o HCl ele doa o H+ com muita facilidade, com muita facilidade, com muita facilidade, com muita facilidade. O que acontece? E a água vai aceitar o H+ com muita facilidade. Tá. Nesse caso, eu vou ter muitos íons Cl- e muitos íons H3O+. Ou seja, eu vejo aqui o ácido e a base conjugada, a base e o ácido conjugado. Só que aí eu analiso, eu vejo que eu tenho muito H3O+ aqui. Praticamente todo HCl se transformou em Cl- e H3O+. Então eu faço a pergunta para você, quem está doando com mais facilidade agora? O H3O+, que eu tenho muito, ou o HCl? Você fala, o HCl, porque como a concentração, olha só, de H3O+, é muito maior do que a concentração de HCl, o que você conclui? Você conclui que o HCl perdeu esse H+ com muito mais facilidade. Se ele perdeu o H+ com muito mais facilidade do que o H3O+, o HCl é um ácido forte. Então, o ácido forte, nesse caso, é aquele que perde com mais facilidade. Se você voltar ao exemplo do ácido acético, olha só, vamos voltar ao exemplo do ácido acético aqui. Quem perdia o H+ com mais facilidade? O H3O+, certo? Por quê? É o que eu tinha menos. O que você tem menos aqui do ácido, né? Você tem menos é por quê? É porque ele perdeu com muita facilidade esse H+, então ele é muito mais forte que o ácido acético. Tá? Porque eu comparei concentrações. Agora, eu venho aqui e comparo as concentrações. Eu vejo que o H3O+, eu tenho praticamente 0,1 mol por litro. Opa, peraí, de onde surgiu isso? Da ionização do HCl. Ou seja, o HCl perdeu praticamente todos os seus íons H+. As moléculas de HCl, praticamente quase todas, ionizaram, quase todas doaram os íons H+. Então, nesse exato momento, eu vejo que o H3O+ está em maior concentração que o HCl. Ou seja, o HCl, ele praticamente todas as suas moléculas perderam H+. Opa, se o HCl praticamente todas as moléculas perderam H+, ele está perdendo de forma intensa o H+, ele está doando muitos íons H+, o HCl, então o H+ perde mais facilmente do que o H3O+? Perde. Então o HCl é mais forte que o H3O+. Então agora eu vou comparando. E agora, nesse caso, olha só que legal. Então nesse caso, quem vai ser a base forte aqui? Quem recebe com mais facilidade. Se o HCl, ele doa H+ muito facilmente, ele perde H+ muito facilmente, alguém tem que receber esse H+. E quem está recebendo esse H+? A água. A água está recebendo o H+ aqui. Então agora, nesse caso, comparativamente, a água com o Cl-, a água ela é mais o quê? Mais forte. Ela é uma base mais forte do que o Cl-. Então, eu vejo que este equilíbrio aqui está deslocado para que lado? Para o lado dos produtos. Eu tenho muito produto. Então, o ácido HCl é forte e a água, nesse caso, é forte. É tudo uma questão, gente, de agora vocês vão ter que fazer comparações, porque antigamente era só decorar. Agora a gente tem que fazer análises. Nós vamos fazer análise para descobrir quem é forte e quem é fraco. Então, o ácido e a base mais fortes, elas reagem entre si. E assim, eu tenho principalmente o ácido e a base mais fraca. O que eu quero dizer com isso? O ácido e a base mais forte, eles dão origem a quem? Ao ácido e a base mais fraca. Sempre que eu tenho um ácido forte e uma base forte, eles vão reagir muito e vão dar origem, vão formar quem? Os mais fracos. Então, olha só, se eu comparasse, fizesse uma comparação entre o HCl e o H3O+, o HCl, por ser mais
capaz por doar H+, mais facilmente, e a base, eu comparar as bases, a água e o Cl-, a água é a base mais forte, porque ela aceita o H+ com mais facilidade. Então, se eu pego esse exemplo, eu vejo que este exemplo, o equilíbrio está deslocado para a direita, ou seja, está deslocado para o lado dos produtos. Porque é sempre assim, os fortes formam os fracos, os fortes sempre vão estar do mesmo lado. Então, olha só, neste exato instante, eu vejo que o HCl, ele perde H+ com muita facilidade. Então, HCl e água aqui reagem muito, formando Cl- e H3O+. Então eu vou ter uma alta concentração de H3O+, e uma alta concentração de Cl-. Por quê? Porque o HCl é um ácido forte, ele doa com facilidade. Então, eu sempre vou ter o equilíbrio deslocado para o lado dos fracos. Eu vou sempre o equilíbrio deslocado para o lado dos fracos. Por quê? Os fortes reagem com muita facilidade e assim dão origem aos pares, né, fracos. Olha só, se você voltar aqui à ideia, né, se você voltar à ideia do ácido acético, agora, quem é o forte, quem é o fraco? Vamos lá, quem é o forte, quem é o fraco até agora? Você fala, é muito fácil. O H3O+ é o mais forte em comparação do que o ácido acético, lógico. Então, nesse exato instante, eu vou ter que o equilíbrio químico aqui vai estar deslocado para que lado? Para o lado dos fracos, ou seja, o equilíbrio químico aqui vai estar deslocado para a esquerda. Então eu falo que o equilíbrio aqui, ó, equilíbrio deslocado, olha só, isso é fantástico, deslocado para a esquerda, ou seja, para o lado dos reagentes, porque os fortes formam os fracos. Então, se você pegar aqui a concentração de H3O+, e a concentração de acetato é pequena. Por quê? Porque praticamente todo H3O+ perde íon H+ com facilidade para o acetato. O acetato vai ser uma base forte, ele ganha aqui o H+ com facilidade, formando quem? O ácido acético e a água. Então, nesse caso, eu tenho o equilíbrio deslocado para que lado? Para a esquerda. Então, nesse exato momento, eu estou provando para vocês que os fortes reagem com facilidade, formando os fracos. Então, nesse caso, o equilíbrio está deslocado para o lado dos reagentes. Ficou fácil até aqui, gente? Tá entendendo a ideia agora? Que é tudo uma questão de comparação? Aqui é tudo uma ideia de comparação. Então, eu quero dizer a vocês, né, que mostrando esses dois exemplos, né, que mostra que as reações de transferência de próton avançam do par ácido-base mais forte sempre para o par ácido-base mais fraco, que é isso que eu estou falando até agora. Tudo que eu falei, eu estou escrevendo, né, para que vocês, meninos e meninas, pessoas fantásticas, tenham aí tudo isso certinho no seu caderno. Então, quanto mais forte você tem um ácido, mais fraco é a sua base conjugada. Vocês repararam isso ou não? Vocês repararam isso? Ai, professor, agora eu não entendi nada. Eu volto, olha só. Eu volto aqui, ó. Vou voltar aqui. O HCl não era um ácido forte? Você fala, era. E a sua base conjugada? Era fraca. Então, se o ácido é forte, a base conjugada é fraca. Se o ácido é forte, a base conjugada é fraca. E o contrário é verdade, né? Se o ácido é fraco, a sua base conjugada é forte. Então, nesse exato momento, eu coloco aqui assim, eu peguei alguns ácidos, né, como exemplo, e coloquei aqui assim, ó. Se você pegar aqui o HCl, é um ácido forte, sua base conjugada é fraquíssima. Tá vendo? Aqui é o mais forte, eu estou mostrando a força do ácido, né? Então, aqui mais, aqui menos, então estou vendo aqui, e aqui do menos para o mais. Então, olha só que legal, o ácido clorídrico é um ácido forte, sua base conjugada é fraquíssima, que é o cloreto. Se eu pegar o ácido sulfúrico, ele já é um pouco menos forte que o ácido clorídrico, certo? Então a sua base conjugada vai ser o que? Um pouquinho mais forte que o Cl-. Então isso mostra claramente assim, ó, toda vez que você tem um ácido forte, a sua base conjugada é fraca. Ácido forte, base conjugada fraca. Beleza? Então, você fala, putz, cara, mas está meio confuso tudo isso, tá? Eu não estou conseguindo ainda
captar essa mensagem, tá? Essa aula é meio confusa. Para ficar fácil, ó, agora você fala assim, vixe, agora ficou fácil. Vamos comparar tudo isso que eu estou falando, mas vamos comparar colocando número na jogada. Vamos colocar número, presta atenção. Se eu pegar o HCN, pego o HCN em água, olha só, HCN em água. O H+ sai daqui e vai para a água, certo? O H+ sai daqui e vai para a água. Você fala, fechou. O H3O+ vai para o CN-, certo? Você fala, fechou, aqui tá fácil. Qual que é o Ka disso? 4,9 vezes 10 a menos 10. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse Ka é grande ou esse Ka é pequeno? Fala, 10 a menos 10, Gabi. Pequeniníssimo, tá? Se esse Ka é pequeniníssimo, você entende o quê? Você tem muito íon, ou seja, muito produto ou pouco produto? Pouco, certo? Então você sabe que o HCN ele é um ácido fraco. E o HCN é um ácido fraco. Ou seja, quando você coloca HCN em água, ele doa H+ para água? Doa. Vai formar CN- e H3O+? Vai. Só que, o que acontece? A concentração aqui de H3O+ é pequena. É pequena. Pelo que você sabe isso, eu não sei o número, mas você sabe que o Ka é pequeno. Se o Ka é pequeno, eu tenho pouco produto. Então, o que acontece? Comparando HCN com H3O+, o H3O+ ele é muito mais forte que o HCN, certo? Você fala certo. Então, se você parar para pensar, o HCN ele é um ácido. Ele é um ácido. Só que ele é um ácido o quê? Ele é um ácido fraco. O H3O+ vai ser um ácido, mas vai ser um ácido forte. Mas presta atenção, calma. Aqui eu tenho uma base. Eu tenho uma base que é a água que está aceitando o H+. Tá? Então veja bem. O HCN forma o CN-. Então isso aqui vai ser a base conjugada. Olha só, vai ser a base conjugada do HCN. Você fala, até aí tá fácil, né? Aqui a água vai dar origem ao H3O+, certo? Vai dar H3O+, tá? Esse aqui vai ser o ácido conjugado da água. Vai ser o ácido conjugado da água. Você fala, tá bom, tá fácil, tudo bem. Quem é mais forte, moçada? Quem é mais forte? É o H3O+, porque eu tenho pouco dele. Se eu tenho pouco dele, significa que ele doa H+ com facilidade para o CN-. Então, se eu tenho pouco H3O+, porque como que eu sei? Pelo Ka, porque o Ka mostra que eu tenho poucos produtos. Então, nesse exato momento, o H3O+, ele é um ácido forte. Se o H3O+, aqui relacionado nesse contexto, é um ácido forte, o CN- é uma base forte. O CN- é uma base forte. Então, comparando o par HCN, né, com CN-, olha só, esse é o ácido. Essa é a base conjugada. Essa é a base conjugada. Você fala sim, correto. Então, o que acontece? Esse ácido, ele é fraco. Esse ácido, ele é fraco. Então, essa base conjugada, ela vai ser o quê? Ela vai ser forte. Vocês entenderam agora? Por que ela vai ser forte? Porque ela está recebendo o H+ com facilidade aqui. Então, se o ácido é fraco, a sua base conjugada é forte. Se o ácido fosse forte, a sua base conjugada seria fraca, que é o caso do HCl e Cl-. Então, nesse exato momento, eu posso fazer estas comparações. Você fala, sim, fácil, extremamente fácil. Até aqui tudo bem, beleza. Mas eu não vou parar por aqui, não vou parar por aqui. Eu vou complicar ainda mais a sua vida. Eu pego HF. Eu pego HF, agora ponho em água, põe água. HF em água. Ó, Ka já é 10 a menos 4. É pequeno, mas em comparação com o Ka do HCN, ele é muito maior, hein? Ele é muito maior. Então vamos lá. Se eu pegar o HF, eu sei que ele já é um ácido moderado. Nós já aprendemos isso, que ele é um ácido moderado. Então veja bem. Nesse exato instante, olha para mim, né? Moderado segundo Arrhenius. Agora veja bem. E você sabe que esse é o ácido, essa é a base conjugada, essa é a base, esse é o ácido conjugado. Tá. O Ka é pequeno, então esse equilíbrio também está deslocado para a esquerda, né? Porque o Ka também aqui é bem pequeno, então o Ka está deslocado para a esquerda. Eu até posso fazer a comparação aqui dentro. Então, o HF é um ácido fraco, o H3O+ vai ser um ácido mais forte, né? O F- vai ser uma base mais forte. Ah, mas por quê? Porque como eu sei que o Ka é pequeno também, não tão pequeno, né, quanto o HCN, mas é pequeno também, então significa que o equilíbrio está deslocado para a esquerda, significa que o H3O+ perde H+ com mais facilidade do que o HF. Bom, é a mesma coisa do HCN, exatamente igual. Mas a pergunta não é essa, a pergunta não é essa. Se eu perguntar para você, quem é mais forte, HCN ou HF? Essa é a pergunta que eu tiro. O HF, ele é um ácido mais forte que o HCN. Ah, como que eu sei? Comparativamente, os Kas
eu vejo que o Ka do HF ele é maior do que o Ka do HCN, que é o Ka, constante de ionização do ácido. Então significa que comparativamente o HCN com o HF perde mais facilmente o seu H+ do que o HCN. Como que eu sei isso? Pela constante de equilíbrio. Você vê que agora eu estou misturando constante de equilíbrio, deslocamento de equilíbrio, conceito de ácido base e ainda estou colocando o conceito de ácido base de Arrhenius. Aí você fala, maravilha, maravilha. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta aqui ó, é para fechar essa aula de teoria de ácidos e base de Bronson de Lord. Para fechar essa aula, certo? Olha só. Quem é mais forte? A base CN- ou F-? Ou seja, quem é mais forte? Cianeto ou fluoreto? Essa pergunta é muito boa, porque até então, fazer a comparação do HF com o HCN você já tinha feito, porque pelo Arrhenius também seria assim. Mas e agora? CN- e F-? CN- e F-, qual é a base mais forte e qual é a base mais fraca? Essa é uma pergunta maravilhosa. E eu posso falar para você que o F-, em comparação com o CN-, é uma base mais fraca. Você fala, mas por quê? Por quê? Só você parar para pensar. Se você olhar aqui, os dois equilíbrios estão deslocados para a esquerda, tá? Só que, aonde eu tenho menos íons? Você fala no HCN com água, eu tenho menos íon. Ou seja, o H3O+, ele perde com muita facilidade aqui, comparativamente com o HCN, o seu H+. Então, o CN-, ele recebe com muita facilidade H+. Se o CN- recebe com muita facilidade, ele é o que? É uma base forte. Agora, aqui também eu tenho deslocamento para a esquerda do lado dos reagentes. Só que o H3O+, ele está perdendo o H+, mais facilmente que o HF. Sim, o F-, então ele está recebendo aqui, ele está recebendo o H+ com facilidade. O fluoreto está recebendo o H+ com facilidade. Mas, se você parar para pensar, aonde você tem menos íons? Se você pegar duas soluções, é lógico, de mesma concentração. Se eu pegar 0,1 mol de HCN e 0,1 mol de HF. Onde você tem menos íons? Quando eu coloquei HCN em água. Significa, então, que o CN-, ele está recebendo muito facilmente o H+. Ou seja, eu tenho pouco CN-. Se eu tenho pouco CN-, é porque o CN- está recebendo facilmente o H+, voltando a ser HCN. Então, comparativamente, assim, eu posso falar para vocês que o fluoreto é uma base mais fraca, ou seja, o cianeto é uma base mais forte, ele recebe com mais facilidade o íon H+. Então, em cima do Ka, eu posso agora comparar ácidos e posso comparar bases, porque até então a gente não pensaria que uma base, seria algo que recebia H+. Agora a gente sabe que para Bronson de Lowry todas as bases são aquelas substâncias que recebem íons H+. Beleza até aqui, meus amores? Podemos ir para a teoria de Lewis? Podemos ir? Então, meus amores, para terminar toda essa teoria de conceitos modernos de ácidos e bases, nós vamos para a última teoria de ácidos e bases que nós trabalhamos hoje. Vai ser a teoria de Gilbert Lewis. Lewis. É o mesmo cara que você estudou lá, quando você coloca lá a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis, Então a gente vai estudar aqui. Bom, segundo Lewis. Quem é o primeiro Lewis? Pelo amor de Deus, não fala isso. Quero dizer, de acordo com Lewis, Pelo amor de Deus, Bom, então, segundo Lewis, o que acontece? Ácido é quem aceita um par de elétrons ou pares de elétrons, tá bom? De forma que ocorre uma ligação covalente com a entidade que forneceu os elétrons. Antigamente, a gente falaria assim que o ácido de Lewis é aquele que aceita dativa, Aceita ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada. Lembram disso, gente? Lembram disso? Então, ácido é que aceita par de elétrons, Como está? Aceita par de elétrons. Lembra lá. Quando vocês estudam ligações, antigamente a gente falava em ligação covalente dativa, E a base é uma substância, que possui um par de elétrons livre e pode doar, ou seja, pode fornecer a dativa. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí você para, Você começa a pensar, por que é muito engraçado tudo isso? Veja bem, Arrhenius, ácido é quem doava H+, e base quem doava o H-.
Beleza, isso era arqueiro, estava fácil a nossa vida e a gente reclamando, né? Aí chegou bronço de Lowry. Ai, que delícia! E que eles falaram? Ácido é quem doa H+, e base é quem aceita H+. Você fala, tá difícil, mas tá fácil, né? Ah, mas você também falou daquela força lá. Eu só explico aquilo para mostrar para vocês que eu também posso falar. Mas o que você precisa mesmo, né? O que você precisa mesmo entender, né? É a teoria em si, que é quem doa H+, é o ácido, e quem aceita é a base, bronço de Lowry. Aí vem Lewis. Vem Lewis e amplia ainda mais. Amplia ainda mais. Agora, agora o negócio ficou muito maior. Você fala, meu Deus do céu. Então, ácido é quem aceita o par de elétrons. É quem aceita, vamos dizer assim, a ligação covalente coordenada da ativa. E a base é quem doa o par de elétrons, quem fornece a dativa. Cara, é impossível entender isso. Não é. Ácidos e bases de Lewis a gente estuda de uma maneira bem simples aqui no ensino médio. Isso é bem simples. Tanto é que a gente nem acaba falando de ácidos e bases de Lewis. A gente nem aprofunda muito a ideia de ácidos e bases de Lewis forte, fraco. A gente estuda assim para você entender. E é muito legal porque a teoria de ácidos e bases de Lewis te ajuda a entender muitas coisas agora também, que eu já cheguei a falar para vocês, né, quando eu dei algumas partes da matéria. Mas vamos lá, vamos pegar exemplo, né, porque com exemplo tudo fica mais fácil, não é verdade, gente? Com exemplo tudo fica mais fácil. Se você pegar água e amônia, tá, água e amônia. Se borbulhar amônia em água, você repara bem que nesse caso aqui, a água, ela doa um H+ aqui para a amônia. Você fala, pô, você explicou isso em Arrhenius, você explicou isso em bronço de Lowry e tal. Em bronço de Lowry, a água seria o ácido e a amônia seria a base, tá certo? Só que esse H+ da água, quando ele entra na amônia, o que acontece? Forma o íon amonio, não é verdade? Forma o íon amonio. Vocês sabem disso melhor do que eu. Forma o íon amonio. Tá vendo aqui, ó, esse par de elétrons da amônia, ele está fazendo o quê? Ele está sendo compartilhado agora com o íon H+. Ou seja, a amônia, né, está fazendo, né, vamos falar assim como antigamente, para vocês entenderem melhor, uma dativa com o H+. Então, se você fosse pensar bem, em ácidos e bases de bronço de Lowry, a água aqui seria o ácido e a base seria a amônia, certo? Segundo o bronço de Lowry, tá? Porque quem doa H+ é ácido, quem recebe H+ é a base. Isso é bronço de Lowry. Agora, segundo Lewis, quem vai ser o ácido? O H+, o íon H+. Então, o íon H+, nesse caso, ele não aceitou o par de elétrons da amônia? Ele aceitou, então ele é o ácido. E a amônia, ela não ofereceu o par de elétrons? Ofereceu, então a amônia é a base. Você fala, gente, então quem aceita o par de elétrons é o ácido. E quem doa, quem oferece a dativa é a base? É a base. Você fala, Gabi, mas não tem muita diferença, né? Aqui você está colocando H+ de novo, né? Mas é para vocês entendendo devagarzinho, tá? Para a gente ir entendendo devagarzinho, para a gente ir conseguindo fazer. Então, vamos pegar mais um exemplo aqui. Mas para você ver que agora tudo vai fazer mais sentido na nossa vida. Ó, fica olhando que legal, ó. Isso daí é metilamina, né? Metilamina. O que vocês aprenderam na orgânica? Aminas são básicas. Aí, aminas são o quê? Aminas são básicas, não é assim que a gente aprende? Tá, e agora? Por que aminas são básicas, né? Por quê? Por exemplo, se eu pegar a amina e colocar na presença de HCl, o que acontece? O HCl, ele vai doar o H+ para a amina. Mas por quê? Na verdade, o H+, ele aceita um par de elétrons. Ou seja, a amina, o nitrogênio da amina tem um par de elétrons ali livre. Então, esse par de elétrons ali vai oferecer uma dativa para o H+. E vai formar aqui o íon metilamônio, né? Vai formar o íon metilamônio. Então, olha que legal. Se você fosse pensar em ácidos e bases de bronço de Lowry, o ácido seria o HCl. E a amina, aí a metilamina, seria o quê, né? Seria a base. Agora, se você pensar em Lewis, o ácido é o H+. O ácido é o H+. Por quê? Foi o H+, o íon H+, que é o ácido. Porque ele que aceitou o par de elétrons. Então, segundo Lewis, é aquilo que aceita. Tá? Então, se aceitou o par de elétrons, quem que aceitou aí nesse jogado? O H+, Gabiru. Mas o H+ veio da HCl. Não interessa.
Ele não quer saber de onde veio. Ele falou assim, ó, quem que aceitou? Ah, e o H+. Então o H+ é o ácido. E quem doou, quem ofereceu ali a ligação, quem tinha o par de elétrons? Ah, a amina, a metilamina. Então a metilamina é uma base. Tanto é que vocês já aprenderam isso, as aminas são básicas. Por quê? Porque elas aceitam íons H+. Elas aceitam H+. Aí eu vou formar esse sal, né? Cloreto de metilamônio, né? Tanto é que isso já está caindo no Enem. Já caiu no Enem. Ai, no Enem? Ai, calma. Porque você sabe que o cheiro de peixe podre é derivado de uma amina. E aí perguntava como que você neutralizava o cheiro de peixe podre, né? Você tinha que colocar um ácido, porque as aminas são básicas. Mas por que as aminas são básicas? Porque o nitrogênio ali tem um par de elétrons sobrando que doa, né? Que oferece a dativa para o H+. Quando eu falo doa, não é que ele perde não, tá? Não é que ele perde não, é que ele faz uma ligação, tá? Porque quando às vezes você fala doa, tem gente que fala assim, ah, então perdeu. Não, não perdeu não, tá? Ali eu tenho uma ligação covalente ali. Então, eu tenho ali. Ô Gabi, mas toda hora, né? Você tenta simplificar para a gente entender a matéria. Toda hora você dá exemplo com H+ aí. Com H+. E não tem algum outro exemplo? Cara, tem. Por isso que a teoria de Lewis é tão abrangente, tão ampla, né? Não, mas não tem outro exemplo? Vamos aqui, ó. Eu pego aqui amônia, tá? Eu pego amônia, NH3, e eu pego aqui trifluoreto de boro, certo? BF3, tá? Eu vejo que nesse caso, o NH3 aqui, ó, eu tenho um par de elétrons. E agora eu vejo que o BF3 ele aceita esse par de elétrons, né? Ele aceita uma ligação covalente dativa, né? Então, nesse exato momento, se você pegar aqui, eu não consigo nem classificar isso como ácido ou base de Arrhenius, tampouco com bronzo de Lowry. Mas eu posso falar o quê? Quem aceitou o par de elétrons que estava do NH3? Quem aceitou? Ah, o BF3. Então, se o BF3 aceitou o par de elétrons, ele é o ácido. E a base agora vai ser a amônia, vai ser o NH3. Você fala, meu Deus do céu, tá, tudo bem que esse é um caso assim um pouco mais abrangente, né? Mas isso mostra para vocês, né? Isso mostra para vocês que agora eu posso classificar todo mundo que aceita um par de elétrons, né? Que tem essa atração, como ácido, aceitou, era ácido. E quem doa, né, esse par, doar, olha, mas é importante vocês entenderem que ninguém está perdendo, ninguém está ganhando, tá? Está sendo compartilhado, pelo amor de Deus, tá? Então, quem está fornecendo, né, vamos dizer assim, eu acho que não gera tanta dúvida. Então, a amônia nesse caso é a base. A amônia aqui nesse caso é a base. Isso que eu acho legal, porque quando você volta aqui, ó, quem que era a base? Né? Era a amina. Né, a metilamina, porque ela fornecia, ela doava, né, ela oferecia, ó, eu estou oferecendo aí um par de elétrons, a gente faz uma dativa, né, ela era a base, e o H+, o íon H+, era o ácido. Agora, quando você vem aqui, agora eu não tenho um íon H+, eu tenho uma molécula, que é o BF3, aceitando essa ligação covalente dativa. É isso que é legal, é isso que é importante você entender. Então, o BF3 aí é o ácido, ele que está aceitando a dativa. E a amônia está oferecendo a dativa. Então, eu tenho que a amônia é uma base. É uma base. Então, segundo Lewis, aquele que oferece a ligação dativa, aquele que oferece o par de elétrons, né, é a base. E a gente pode pensar isso até em íons complexos, né? Quando a gente pensa em um íon complexo, né, por exemplo, esse de cobalto com amônia, né? Com cobalto com amônia, a gente nem dá nome, a gente nem estuda isso no ensino médio, né? Mas quem vai fazer uma graduação vai estudar um negócio chamado química de coordenação. Oh, química de coordenação! Que é uma matéria que o pessoal sofre, né? Que vai estudar os compostos coordenados, as hidratações, os íons complexos, né? Mas se eu te desse isso aqui para você numa prova, falasse assim, quem é o ácido, quem é a base? Você fala, peraí, a amônia tem um par de elétrons aqui. O cobalto, ele está aqui no meio. Aqui está o cobalto, Está formando esse íon complexo. Então eu posso falar que aqui a amônia vai ser a minha base, olha só. E o meu íon cobalto vai ser o meu ácido. Ele está aceitando ali. Ah, mas a gente nem estuda isso, professor. É quase impossível entender os tipos de ligação. Tudo bem, mas é só para você entender aqui agora, nesse exato instante, né, que eu tenho ali a formação de um íon complexo e eu posso também classificar como base e como ácido. Mesmo assim que a gente não estude os tipos de ligação, às vezes a gente nem estuda a expansão do octeto, a gente não estuda esses complexos de coordenação, mas eu posso
falar isso, né? Então, por exemplo, o íon ali é positivo, né? Você sabe que eu posso ali atrair elétrons, né, nesse caso. E a amônia ali, a amônia tem um par de elétrons ali sobrando, né? Então ela oferece esse par de elétrons. Então eu vou formar esse complexo aí. Então, segundo Lewis, eu posso classificar isso aqui, segundo Lewis, a amônia como uma base e o íon cobalto aqui como sendo um ácido. Eu posso ir até mais longe, né? Eu posso até fazer uma coisa mais longe ainda. Se eu pegar a hidratação de um íon, né? Aqui eu pego a hidratação do magnésio, né? E vai ficar o íon magnésio hexaidratado, né? Quando você tem isso daqui, ó, você pega aqui o magnésio e 6 águas em volta, né? Você sabe que o oxigênio da água, né, o oxigênio da água tem 2 pares de elétrons livres, né? Então, nesse exato momento, eu posso classificar o íon magnésio aqui como sendo um ácido de Lewis e a água, nesse caso, como sendo uma base de Lewis, né? Então, nesse momento ali, a hidratação, né? Eu estou mostrando aqui, eu tentei colocar uma foto, né? Aqui uma imagem mostrando a hidratação. Nesse caso, eu tenho aqui a ideia de ácido e base de Lewis, né? Ah, mas aí forma dativa, não forma dativa, aí a gente nem entra nesse mérito no ensino médio, tá? A gente nem entra nesse mérito no ensino médio, né? Ali a gente vai falar para você no ensino médio que você tem uma diferença de cargas, então você tem uma atração entre positivo e negativo, mas mesmo assim eu posso classificar como sendo ácido e base, porque o ácido, né, ele é aquele que aceita e a base é aquele que pode doar o par de elétrons. Então, quando você estuda, né, ácidos de arrênios, né, bronzo de Lowry e Lewis, é importante você entender a relação de abrangência. Porque quando você pega arrênios, o que é ácido? Que libera H+, o que é base? Que doa OH-. Acabou. Aí quando você estuda bronzo de Lowry, você vê que ele é muito mais abrangente. Porque tinha muita coisa que a gente não classificaria como base para arrênios, mas para bronzo de Lowry a gente classifica. Não é verdade? Então, para bronzo de Lowry, ácido é o que doa H+, e base é o que recebe H+. Para arrênios, você jamais classificaria a água como ácido ou como base. Para bronzo de Lowry, a gente já pode começar a classificar. Mas mesmo assim, bronzo de Lowry, ele tem a dependência do íon H+. Agora, quando você pega a teoria de Lewis, né, você repara que para ácido e base, ele já desvincula a ideia do H+. Né? Ele fala assim, ó, ácido é quem aceita o par de elétrons e base é quem doa e quem oferece o par de elétrons. O tal do doar, a gente escreve doar, mas o certo é oferecer, né? Porque esse tal de doar parece que está perdendo. Não, ninguém está perdendo. Eu falo doar porque os livros falam, mas o certo é oferece, né? Por quê? Eu não estou perdendo, eu estou oferecendo só, né? Eu estou ali compartilhando. Então você vê que agora Lewis ele é muito mais abrangente. Beleza, meus amores? Crianças lindas, essa é toda a teoria de ácidos e bases modernos que nós temos de bronzo de Lowry e Lewis. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, me procurem a qualquer hora, mandem mensagem, fiquem tranquilos. E aí, na próxima aula, nós iremos fazer os exercícios. Então, você ali estuda a parte teórica e para a aula que vem a gente vai fazer os exercises. Beleza, gente? Muitíssimo obrigado. Um grande beijo a todas e a todos e tchau, tchau.